Queridos, aquele abração, a paz do Senhor. Programa Luz para os Meus Caminhos, hoje com o título Casamento Impossível. O texto, Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 23, onde trata de um apelo de Jesus em que ele diz assim: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Meus amados, é simplesmente impossível o casamento amigável entre o Evangelho de Jesus e essa mídia praticada pelo sistema do mundo corrompido. Tal impossibilidade se dá desde o início porque eles têm filosofias diferentes, objetivos, propósitos diferentes, público-alvos diferentes, e tais diferenças são claramente estabelecidas desde o início, desde os seus respectivos sentimentos de flertes e namoro. Não dá certo. Se a mídia comungar com o que o Evangelho valoriza, ela perde muita audiência e muito dinheiro. E se o Evangelho comungar com o que essa mídia valoriza, ele perde a sua autoridade. Irmãos, essa mídia alimenta e estimula o antropocentrismo, a maldade e o hedonismo humano. O Evangelho, por sua vez, alimenta e estimula exatamente o oposto, é a negação do eu. Jesus foi quem diz a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho provoca a bondade que ainda resta no ser humano, que pela mídia tem se tornado desumano. Essa mídia mostra a multidão que segue a correnteza da porta larga e do caminho espaçoso. Por isso são muitos que o encontram e passam por ele. O Evangelho, na contramão dessa correnteza, nada pelo portão apertado e pelo caminho estreito. Por isso são poucos os que o encontram e poucos que passam por ele. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz isso. Essa mídia, queridos, está a serviço de uma sociedade corrompida e amoral, mas o Evangelho está a serviço de um projeto de redenção. Você está entre a pressão da mídia e a pressão do Evangelho, entre a multidão que caminha para a perdição e o remanescente que caminha para a salvação. Quanto mais distante do Evangelho, maior é a pressão da mídia. Quanto mais distante da mídia, maior é a pressão do Evangelho. Então se estabelece esse dilema: ou essa mídia te afasta do Evangelho, ou o Evangelho te afasta dessa mídia. Esses dois caminhos, queridos, eles são excludentes, eles se excluem. Eis aí, irmãos, com toda sinceridade, eis aí um casamento simplesmente impossível. Afinal, são de naturezas claramente diferentes. Temos que nos libertar do peso esmagador dessa mídia que manipula e dita o caminho do sistema do mundo. Temos que nos aproximar e apropriar do jugo suave do Evangelho, conforme o Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Temos que sair dessa multidão que caminha com o mal, Êxodo capítulo 23, verso 2. Temos que fazer coro com Paulo quando ele afirma em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis, não entreis na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos a cada dia romper com a permissividade e nos pôr sob o jugo leve e suave de Jesus, que nos convida: queres vir após mim? Negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome cada um a sua cruz e siga-me. Jesus é o noivo e sua igreja é a noiva. Este casamento, sim, é possível e está marcado pelo Pai do noivo. Deus nos abençoe.